Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Rafael, seu cirurgião bucomaxilofacial. Hoje eu vou falar aqui para você sobre uma cirurgia chamada ancoragem do disco articular. É uma cirurgia articular da nossa articulação temporomandibular, a articulação da boca. Ela tem várias nomenclaturas, pode ser discopexia, discopexia com ancoragem do disco articular, artroplastia com ancoragem. Então tem diversas denominações. Antes de tudo, eu vou explicar para vocês o que é a ancoragem. Se a gente determinar aqui âncora, ela vai fixar algo em algum lugar. No caso aqui, um exemplo mais simples é o barco. O barco, sem estar ancorado, ele vai ficar divagando no mar, sem rumo. Então a gente precisa dar um rumo nesse barco, ou então estabilizá-lo. A forma mais simples de estabilizá-lo é utilizando uma âncora. Então ele vai ficar estabilizado naquele lugar que a gente gostaria. É a mesma coisa do disco. O disco articular, aqui nesse caso, era para ele estar aqui em cima. Seria a normal posição dele, antero-superior. Aqui ele está totalmente deslocado à frente do nosso côndilo. Então, ó, a gente tem o teto da cavidade, a eminência articular, o nosso côndilo mandibular, né, que é a nossa mandíbula. Então, quando a gente vai abrir e fechar a boca, ele vai fazer esse percurso, um S. E era para esse disco articular estar aqui. Essa cartilagem era para estar protegendo esse osso. Tanto que a gente vê aqui um pouquinho de retificações, aqui aparentemente um osteófito, né? Uma formação óssea aqui no topo desse côndilo. Por que a gente vai querer ancorar aqui? A partir do momento que o disco ele está fora de posição, inicia alguns processos inflamatórios nesse osso que desencadeiam algumas degenerações articulares. Além do mais, a pessoa abre e fecha a boca, tem clique, ela pode tentar abrir a boca, ter restrição de movimento, às vezes sentir que um lado está tendo mais força que o outro, porque quando ela vai fazer esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo com o mouse, o disco, ao invés de voltar para a posição, né, muitas das vezes você vê no laudo disco subluxado, disco luxado anteriormente, disco deslocado, então é porque ele está à frente do côndilo, e quando tem recaptura, é porque houve esse movimento condilar e o côndilo encostou no disco. A partir do momento em que não há recaptura, o côndilo ele faz todo esse trajeto sem a cartilagem em cima. Então essa cartilagem aqui na frente ela pode atuar como uma barreira, fazendo com que a pessoa faça força para abrir a boca e às vezes ela vai fazer força, vai dar um estalo forte e aí vai acabar de abrir a boca. Por quê? Fez uma pressão aqui, a partir do momento que houve uma pressão X passível desse côndilo subir aqui, né? Ou na verdade descer esse disco articular, daquele clique forte e acaba de abrir. Geralmente, quando há isso, é porque esse disco articular está no que a gente chama de closed lock, né? Quando ele está aderido aqui na eminência articular e não há nenhuma redução, ele não tem nenhuma movimentação durante a articulação. Aqui alguns exemplos para vocês do disco articular deslocado. Aqui já é um outro disco, num formato um pouquinho melhor. Aqui é o nosso côndilo articular, né, o côndilo mandibular, a eminência articular, aqui é a cavidade articular. Então ele está numa posição bacana, que é uma posição, posição não, num formato bacana, que é um formato de gravata borboleta. Então o que a gente vai fazer? Por aqui essa cirurgia de ancoragem? A gente vai incisar na região do ouvido, a região pré-auricular, expor essa articulação. A partir do momento que a gente expõe essa articulação, a gente vai identificar a cartilagem, que é esse disco articular. Na nossa boca, essa cartilagem ela não é aderida ao osso, ela é justaposta. Ela é diferente das outras cartilagens do nosso corpo. Então a gente vai reposicionar essa cartilagem. Mas aqui todas as estruturas anexas estão com alguma alteração. Se elas não tivessem alteradas, o disco estaria em posição. Então a gente já imagina que por ele estar deslocado anteriormente, o músculo, né, o pterigoide, ele contraiu, os ligamentos retrodiscais, os ligamentos que ficam atrás aqui do osso, estão deteriorados, então eles perderam a elasticidade, perderam o potencial de trazer o disco para trás no relaxamento muscular, então ele fica deslocado anteriormente. Como ele não vai manter a posição caso a gente coloque aqui em cima do osso naturalmente, sem nenhuma outra intervenção, a gente vai perfurar aqui o osso, colocar o que a gente chama de âncoras, né? É um dispositivo. Tem tanto o dispositivo metálico quanto um dispositivo flexível que a gente coloca no osso. Vão ter alguns fios para a gente fazer um amarrilho
nesse disco articular e colocá-lo em posição. A partir do momento que ele está em posição, o paciente, né, a pessoa que tem esses cliques, essas alterações articulares, ela tem a redução ou então cessam todos esses cliques, esses processos inflamatórios. Aqui um caso também, ó, o que eu estava falando. Aqui está o disco totalmente deslocado, né, o disco luxado. Aqui já temos processos degenerativos articulares, onde a gente tem as retificações condilares, que são esses aplainamentos, aqui ó, região de derrames articulares, né, que é um processo inflamatório na articulação. Aqui atrás a gente tem um tecido conjuntivo que a gente chama de zona bilaminar. Então ela tem algumas alterações aqui que a gente chama de derrame articular. Isso daqui dói. O paciente geralmente quando ele fecha a boca, pressiona um pouquinho, ele sente bastante dor no ouvido. Então, um tratamento a partir do momento que a gente fez essa ancoragem, reduziu aqui e o corpo reagiu bem à cirurgia, toda essa inflamação, toda essa reação inflamatória óssea, conjuntiva dos tecidos adjacentes, eles tendem a regredir. Então aqui alguns exemplos de âncoras. Essa daqui é uma âncora flexível, onde a gente faz uma perfuração no osso, insere ela vai absorver os líquidos, o sangue, vai inchar e vai travar lá dentro. Então aqui é o dispositivo, né? A partir do momento que a gente faz a perfuração no osso, a gente finca esse dispositivo, aí a âncora ela fica presa lá dentro, né? Aqui com o maior detalhe. Aí ela vai ficar assim, ó. Digamos que é como se fosse uma esponjinha. Ela enche e trava. E aqui a gente tem dois fios. Nesses dois fios, aqui dentro tem uma agulha, onde a gente perfura o côndilo e traz ele para a posição. Aqui a gente tem uma demonstração ainda maior, ainda melhor. Nesse caso aqui, essa âncora tem 4 fios de sutura. Aqui é uma âncora rígida, né? Uma âncora metálica. Ela é por impacção, né? Então a gente vai rosquear ela. O osso vai compactar. Primeiro a gente impacta ela contra o osso, depois rosqueia. Então vai criar uma pressão intraóssea e essa âncora vai ficar aderida lá dentro. Depois o próprio corpo ele vai cicatrizar o osso e ela vai ficar totalmente fixa. Então aqui, ilustrando um pouquinho melhor para vocês como que é a cirurgia, né? Geralmente a gente faz no polo posterolateral. Então a gente faz uma perfuração aqui no osso, perfura, traz o disco em posição, passa a agulha pelo disco, né? Perfura o disco e depois faz um amarrilho. A partir do momento que a gente amarrou esse disco, ele vai permanecer nessa posição. Então é como se ele fizesse o papel desse ligamento, porque esses ligamentos aqui, retrodiscais, eles estão deteriorados. É como se você pegasse um elástico, ficasse esticando, 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 e depois de um tempo ele começa a arrebentar. Aí aqui já tem um processo degenerativo avançado para ocorrer isso. Então, colocou o disco em posição, perfurou o osso, fixou a âncora, amarrou o disco em posição e fechou, em tese, né, a gente acredita que esse disco vai se manter. Uma cirurgia articular que a gente diz que houve sucesso é quando os resultados se mantêm por pelo menos de 3 a 5 anos. Pode progredir, mas também tudo vai depender de como o corpo vai reagir. Também depende das situações, né, intrínsecas, extrínsecas que o paciente vive, se ele vive sob muito estresse, tem ansiedade, tem apertamento dental. Então, tudo isso pode alterar a longevidade do tratamento, o que deve ser tratado antes, durante e depois, né? O paciente muitas das vezes tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, dependendo da gravidade, né? Vamos supor, o paciente que tem problemas familiares, problemas amorosos no trabalho, isso daí desencadeia muito nervosismo, muita ansiedade, algumas alterações que fazem com que ele tenha alguns hábitos deletérios que reflitam aqui na articulação e desencadeia esse processo inflamatório degenerativo. E a partir do momento que o disco está em posição, a gente tenta controlar esse processo inflamatório, né, reduzindo, ou então, nos melhores casos, cessando esse processo inflamatório. Feita a cirurgia, o paciente ele retorna, ele tem um pouco de restrição na movimentação, porque a musculatura vai estar inflamada, enrijecida. Aí, com o auxílio, né, do nosso colega fisioterapeuta, ele vai fazer alguns movimentos, alguns exercícios que vão direcionar a cicatrização de todo esse tecido, direcionar também a caráter de evitar fibroses locais, e a partir daí, ocorrendo uma boa cicatrização, uma boa adequação do local, o paciente já pode, na maioria das vezes, retornar à sua vida normal. E por hoje é só. Expliquei um pouquinho sobre a ancoragem, os seus materiais, não tem muito mistério.
É uma cirurgia complexa, né? Envolve muitas estruturas importantes, mas quando bem feito, o cirurgião bem habilidoso e quando bem indicado, a cirurgia traz muitos benefícios ao paciente. Então é isso, muito obrigado a todos, agradeço a atenção. Gostou? Dá seu joinha, envia mais algumas dicas, né, de vídeos. Quer que eu analise seu exame? Me envia também seus exames que eu faço uma prévia aqui para a gente analisar em conjunto, ver o que tem, o que não tem, os possíveis tratamentos. E é isso, muito obrigado. Um abraço a todos.